Olá pessoal, me chamo Davi, esse é meu canal onde eu falo a respeito de investimentos e comportamento financeiro. Queria abordar um tema hoje nesse vídeo que seria como montar a nossa reserva de emergência. É um tema muito conhecido, muito falado, mas antes de tudo eu queria te fazer uma pergunta. Se hoje acontecesse um imprevisto, você conseguiria ter dinheiro para pagar esse imprevisto? Se a sua resposta for sim, você está iniciando muito bem. Mas se a sua resposta for não, ou de repente você pensou que iria se virar pegando um empréstimo, fazendo um financiamento, ou de repente utilizando um cartão de crédito de maneira indevida, você está um pouco errado nessa sua linha de raciocínio. Para a gente entender o que seria reserva de emergência, o próprio nome ele já é autoexplicativo. Então, basicamente, ele vai servir para qualquer tipo de imprevisto que pode acontecer no seu dia a dia. E não se engane, sempre vai acontecer algum imprevisto no momento mais inoportuno que você desejar. É sempre assim que acontece. Por experiência minha pessoal, já tive cenários onde o pneu do carro furou num mês que eu não contava. Já tive cenários onde eu precisei resgatar dinheiro porque tive que comprar algumas quantidades de remédio que não estava previsto dentro do meu orçamento. Então, sempre vai acontecer alguma dificuldade, algo para poder te tirar um pouco da zona de conforto. E aí eu queria abordar como você poderia planejar um pouco mais essa sua reserva de emergência. O primeiro ponto que eu acho interessante da gente pensar é o seguinte: a gente tem dois cenários aqui. Um cenário que é quando uma pessoa, ela geralmente trabalha com CLT, ou seja, ela tem uma certa previsão do quanto vai cair um valor fixo todos os meses, e uma pessoa que é PJ, uma pessoa que geralmente ela trabalha por ser um prestador de serviço ou por ser um empreendedor. Então a gente tem algumas dificuldades dentro desse caminho. Geralmente, a pessoa CLT, ela tem alguns benefícios que vão poder tranquilizar ela de certa maneira, caso ela seja mandada embora. Então, pode ser o auxílio-desemprego, de repente a questão da FGTS, dependendo de quanto tempo ela ficou nessa empresa, ela pode receber uma boa rescisão. Então, ela tem um pouco mais de conforto. Já a pessoa que é pessoa jurídica ou empreendedora, ela já tende a ter um risco maior na vida dela em si, tá? O que eu queria que vocês interpretassem dessas duas pessoas, desses dois cenários que eu estou trazendo? Primeiro, quando a pessoa trabalha como CLT, normalmente a reserva de emergência ela é indicada até uns 6 meses da renda dela especificamente. Aí, para a gente poder interpretar, como eu vou fazer esse cálculo de qual seria as minhas despesas mensais, na verdade? Basicamente é o seguinte: se você é uma pessoa que ganha R$ 3.000 e o seu custo de vida é de R$ 3.000, você precisa multiplicar 3 vezes 6. Se você, de repente, é uma pessoa que ganha R$ 3.000, mas o seu custo de vida ele é em torno de R$ 2.000, R$ 2.500, você vai traçar os R$ 2.500 e vai multiplicar por 6. Aí é muito simples, é uma matemática básica para você começar a, pelo menos, estipular uma meta de valor e guardar. Já o público que é um pouco mais arriscado, que é o público geralmente que trabalha como PJ ou é um microempreendedor, tende-se a ser indicado uma reserva de emergência um pouco maior. Por quê? Porque ela, além desses outros benefícios que o CLT tem, de auxílio, de questão de FGTS, geralmente a pessoa que está trabalhando como prestador de serviço, como PJ ou um microempreendedor, ela vai ter uma exposição de risco muito maior. De repente pode acontecer de ela acabar passando mal e não conseguir desempenhar determinado tipo de atividade. Então, vira e mexe vai ter cenários que podem ser mais agravantes. Um exemplo, como eu mencionei aqui, se a pessoa ficou doente e ela trabalha por conta própria, ela não vai conseguir executar o trabalho dela, de repente, na mesma quantidade de horas que ela conseguiria. Para falar de modo simples, seria uma pessoa que trabalha no aplicativo Uber, por exemplo. Agora, uma pessoa que é CLT, se ela de repente ficou doente ou sofreu algum tipo de acidente, ela vai conseguir ter o benefício do INSS, entre outros cenários. Então, sempre é interessante a pessoa que é PJ, especificamente, ter uma reserva um pouco maior, que aí, geralmente, os especialistas eles indicam que você junte um cenário de 12 meses, basicamente, para ter essa sua reserva de emergência. Um outro ponto que eu acho interessante quando a gente vai abordar aqui é onde guardar essa reserva de emergência. Esse segundo ponto é importante, primeiro, para a gente poder tirar um pouco dessa complexidade de investimento. Quando a gente está pensando em reserva de emergência, a gente está pensando em conseguir resgatar esse dinheiro em qualquer circunstância da nossa vida. Por quê? A gente não sabe quando vai acontecer uma emergência. Então, tem dois investimentos que são muito comuns, especificamente, que as pessoas aplicam, que seria
Primeiro, um CDB de banco tradicional, onde você consegue resgatar, inclusive nos finais de semana. Tem outros cenários também que as pessoas guardam a própria poupança, que é muito conhecida por todos. Eu poderia até dizer um terceiro, que seria o Tesouro Direto. Só que o Tesouro Direto, quando você aplica dentro do Tesouro Selic, especificamente, se você precisar resgatar num fim de semana, você não vai conseguir ter acesso a esse dinheiro. Então, normalmente eu indico ou um CDB, 100% do CDI, ou a poupança especificamente. O CDB ele é mais indicado porque ele geralmente, dependendo do tempo que você não utiliza essa reserva de emergência, você consegue ter até um rendimento um pouco maior. Lembrando que a reserva de emergência não é focada para você poder ter alta rentabilidade. Você tem que focar em ter fácil acesso a esse dinheiro, que aí as pessoas mais estudiosas chamam de liquidez. Então, você precisa interpretar, primeiro, que é importante é você estipular um prazo específico, qual é o prazo, qual é a quantidade de meses que eu quero guardar esse valor, já que eu fiz esse levantamento, aonde eu vou aplicar, que aí como a gente chegou a um acordo que seria basicamente o CDB, 100% do CDI, e o terceiro ponto, como você vai iniciar de fato essa reserva de emergência. Primeiro, você já estipulou o prazo e, consequentemente, você viu qual é o valor que você precisa guardar. Segundo, você vai aplicar em algo que você tenha fácil acesso para resgatar se surgir ou quando surgir uma reserva de emergência. Agora eu quero falar a respeito do terceiro ponto. O terceiro ponto para você é o seguinte: você precisa ter hábitos que facilitam a criar essa reserva de emergência. Lembrando que quando você cria essa meta especificamente, você sabe que ela vai ter um prazo para poder terminar. Aí eu quero entender, você na verdade precisa entender melhor qual é o seu cenário. Se o seu trabalho ele vai te dar uma bonificação em determinado período do ano, se de repente você tem algum período no mês que você que é empreendedor ou você trabalha como prestador de serviço, você sabe que você consegue levantar uma grana um pouco a mais. Aí você vai escolher a melhor forma possível. A forma mais razoável, a forma mais prática que geralmente as pessoas estipulam é o quê? Olha, eu vou pegar o valor cheio e vou dividir ele, de repente, pelo prazo que eu quis traçar e completar essa reserva de emergência. Olha, eu preciso guardar R$300 por mês, que aí quando eu guardar esse valor até o prazo X, ou um prazo de 1 ano, um prazo de 2 anos, eu vou conseguir atingir a minha meta de reserva de emergência. Durante esse período, você vai ter oportunidade de gerar um rendimento e etc. Então, assim, pode ser que você até chegue antes da sua data prevista. Aqui a gente não está querendo contar com os juros que vai entrar nesse negócio. Aqui a gente está querendo contar com uma matemática simples. Então, se eu preciso de R$10 mil e eu quero completar isso em 10 vezes e eu consigo poupar R$1.000 por mês, não tem problema. Você vai traçar a sua forma mais rápida que você acredita, uma forma saudável de você conseguir chegar no seu objetivo. Então, as pessoas geralmente precisam entender o seguinte: quando cair o dinheiro na minha conta, eu preciso já de antemão deixar ele estipulado o valor que eu desejo poupar e, para facilitar, programe um desconto automático. Hoje, a maioria dos bancos, quando você consegue fazer um cálculo ou uma programação de investimento automático ou de transferência automática, se você resolveu guardar em outra conta corrente ou em uma conta digital especificamente. Então, você precisa ver hábitos que vão te facilitar a sua tomada de decisão. Eu indico você programar a transferência automática ou um débito automático dos seus investimentos, ou, por outro lado, você que vai receber, profissional autônomo, que vai receber o dinheiro de alguns clientes. Olha, eu não quero nem que esse dinheiro, que eu chegue a visualizar esse dinheiro. Eu tenho uma conta aqui reservada, o cliente vai te efetuar o pagamento. Paga nessa conta aqui, que aí você já sabe que você já está chegando perto do montante final. Poxa, já bati a minha meta ali, o dinheiro não passou por mim, eu não vou precisar gastar. Então, acho que a gente precisa entender, primeiramente, a importância da reserva de emergência, porque vocês vão ter momentos infelizmente, de imprevistos, momentos de dificuldade, mas você vai ter uma tranquilidade para conseguir fazer o seu resgate e, consequentemente, solucionar os seus problemas. Para contar uma história minha pessoal, eu já tive caso onde, infelizmente, eu precisei, eu não contava com o imprevisto e, infelizmente, eu precisei resgatar. Claro, dá uma certa pena, você fica um pouco receoso, poxa, eu tenho reserva de emergência, mas eu não queria utilizar. Mas, gente, não adianta, você tem esse dinheiro ali. Você pode até ficar com pena de resgatar o dinheiro,
mas você não fica apreensivo por não ter o dinheiro, que eu acho que é o principal objetivo quando você tem uma reserva de emergência já comprada. Para concluir, pessoal, sem reserva de emergência, você não vai conseguir ter paz quando surgir uma emergência. Você precisa entender que a sua reserva de emergência é exatamente para esses objetivos quando acontecer cenários parecidos com esses que eu mencionei aqui, dentre outros. Você com certeza tem uma história que você, poxa, se você tivesse uma grana, você ia ficar mais tranquilo, de repente você precisou comprar alguma peça para o seu carro, você precisou comprar um remédio para o seu filho, para a sua filha, que de repente você não estava planejando, você tem que se endividar por causa disso. Então, assim, são diversos cenários que podem acontecer. Eu quero deixar meu incentivo para você. Siga esses 3 passos. São passos simples. Primeiro, veja qual é o valor que você gasta por mês, de acordo com o que foi indicado. Se você, ainda que seja CLT, queira juntar um ano, não tem problema. Monte, divida esse valor que você pretende fazer em 12 meses. Veja quando você vai chegar, se de repente o que você recebeu por fora você coloca, já que é o seu objetivo. Você vai criar sua reserva de emergência, você vai conseguir ter uma paz para qualquer imprevisto que acontecer com você. Então, esse é meu incentivo, esse é o meu desejo, que vocês criem sua reserva de emergência, porque é o início de tudo. Quando vocês criarem a sua reserva de emergência, vocês vão perceber que, olha, agora eu estou confiante para poder investir em alguma outra coisa, uma renda variável, o que seja. Mas você tendo a sua reserva de emergência, você vai ter tranquilidade para tomar outras decisões da sua vida. Pessoal, esse foi o vídeo. Quero que vocês se inscrevam no canal se vocês gostaram do vídeo, puder dar um gostei, seria muito importante para mim. E eu quero contar com vocês durante todos os domingos, onde eu vou poder publicar um vídeo semanalmente para vocês. E em breve, deixe nos comentários, enfim, porque sempre tem algum tema que é interessante de abordar, de repente até mesmo se aprofundar um pouco mais sobre alguns outros assuntos que vocês têm curiosidade. Até mais, tchau, tchau!